Olá, meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo hoje eu vou falar sobre Perseu, que é um dos principais heróis da mitologia grega. Esse mito traz duas características que são bem importantes dentro do contexto do mito, que é a ideia do destino e, ao mesmo tempo, a representação do herói. O herói como aquele que é o salvador, aquele que tira o povo de uma condição de aflição. E a gente vai perceber essa dimensão nessa história do Perseu. A história do Perseu, ela começa, vamos dizer assim, pensando uma árvore genealógica, né? Ela começa com um rei de uma cidade chamada Lacônia. Esse rei chama Lacedemon. Ele é filho de Zeus. E ele tem uma filha chamada Eurídice. Não é a mesma Eurídice do Orfeu. Mas enfim, ele tem essa filha chamada Eurídice. E ela se casa com Acrísio, que é o rei de Argos. E esses dois, Eurídice e Acrísio, têm uma filha chamada Danae. Bem, eles têm essa filha e passa um tempo, o oráculo manda uma mensagem, ou Acrísio recebe essa mensagem, dizendo que o neto dele vai causar a morte dele. Ele acredita no oráculo, mas ele quer tentar reverter essa situação. Bem, ele só tem uma filha, então a única chance de ele ter um neto é se essa filha um dia engravidar, enfim. Então ele decide prender essa filha num calabouço, deixa ela presa lá, tem uma entrada ali, né, de ar, e tem uma empregada que pode ter acesso àquele lugar e só ela pode ter acesso àquele lugar para poder levar comida para ela, água, enfim. Ele não quer matar a filha, mas ele vai deixar ela presa ali para sempre. Ela nunca vai conhecer nenhum homem, logo não vai ter nenhum filho, ele não vai ter nenhum neto, e aí, enfim, tudo tá resolvido. Mas Zeus se apaixona por essa filha dele. Ela já é uma adolescente e Zeus se apaixona por ela. Uma coisa que é importante, não sei se você percebeu aqui, o Lacedemon é filho de Zeus. Ele é pai da Eurídice e avô da Danae. Então Zeus é bisavô da Danae e se apaixona pela bisneta. É bizarro como em muitas situações da mitologia, mas enfim. Zeus se apaixona pela Danae e ele entra naquele calabouço transformado numa chuva de ouro. Essa pintura que você está vendo aqui do Clint representa justamente a chuva de ouro, como se a relação sexual acontecesse mesmo entre a chuva de ouro e a Danae. Mas enfim, dessa relação entre eles nasce um filho. Ela engravida e ela tem um filho. O Acrísio um dia escuta um choro de uma criança, esse choro vem do calabouço onde a filha dele está presa, ele vai lá e de fato tem uma criança. Então o que ele imagina que era o óbvio é que aquela empregada doméstica deixou algum homem entrar. Por isso a filha engravidou e tem um filho, ele vai interrogar essa empregada, ela não sabe de nada, coitada, né? Mas enfim, ele interroga ela e como ela não diz nada, ele mata a empregada e passa agora a interrogar a filha. E a filha fala a verdade, diz que o bebê que ela teve é filho de Zeus. E aí o Acrísio fica preocupado porque ele não pode ter um neto. A profecia diz que o neto dele vai causar a morte dele. Por outro lado, se esse filho, essa criança, for de fato de Zeus, o que ele pode fazer contra ela? E, enfim, ele fica pensando em alternativas, ele decide deixar eles por conta da sorte deles. Manda construir um caixão, prende a filha e o neto dentro desse caixão e joga no mar. Tipo, abrindo mão da responsabilidade. O que acontecer é o que tem que acontecer. Como Zeus é o pai da criança, ele pede a Poseidon que guie aquele caixão em segurança, até que eles param numa ilha. É uma ilha de um lugar chamado Sérifo. E lá eles são salvos por um indivíduo chamado Díctes. Díctes é um homem bom, mas ele tem um irmão que é muito ruim. Esse irmão chama Polidectes, e ele é o rei de Sérifo. Enfim, o Polidectes é o rei, e o Díctes é o que salvou a Danae e o filho. Ele vai cuidar deles, né? Vai, enfim, né? Até que o Perseu cresce. E já passou muito tempo, Perseu já está um adulto. O Polidectes está apaixonado pela Danae e quer se casar com ela. Mas ela não quer e pede ajuda ao filho. E aí tem diferentes versões sobre o que acontece aqui. Não só nessa parte, né? Nos mitos acontece muito isso. Você vai ver diferentes versões porque os mitógrafos divergiam na maneira como eles relatavam as histórias. Mas enfim, numa das versões, o Polidectes quer se casar com a Danae e ela não quer e pede ajuda do filho. E o Perseu se oferece então para dizer que ele faz qualquer coisa para que a mãe não se case com ele, com o Polidectes. E aí o Polidectes fala que então ele quer a cabeça da Medusa. Essa é uma versão. Numa outra versão, o Polidectes, querendo se livrar do Perseu, porque ele atrapalhava ali ele
ele propõe um desafio para os jovens em que vai ganhar o prêmio quem trouxer a cabeça da Medusa. E aí, sem pensar muito, Perseu se coloca para cumprir essa missão. E numa outra versão, vai ter uma grande festa que o Polydectes faz, e ele exige dos jovens da cidade que entreguem presentes para ele. E o Perseu não tem dinheiro, ele é um homem pobre, era uma maneira também de humilhar o Perseu, e o Perseu então fala, para mostrar mais grandeza do que os outros, que o presente que ele vai levar para ele é a cabeça da Medusa. Em todas as versões você vê que o que gira em torno disso é que o Perseu tem essa missão, no primeiro momento impensada, de trazer a cabeça da Medusa. E que essa missão, a princípio, resolve o problema do Polydectes. Ele quer se casar com a Danae, e o filho é o grande problema, mas se o filho morrer nessa luta, né, contra a Medusa, ninguém consegue matar a Medusa, né? Como é que ele vai matar ela? Então, se ele morrer nessa luta, ele resolve o problema. E aí o Perseu vai nessa missão para encontrar e matar a Medusa. Só um parêntese aqui que é importante. O que é a Medusa? A Medusa é uma das Górgonas. Elas seriam 3 irmãs, que eram, a princípio, muito bonitas, mas que teriam dito que eram mais bonitas do que a própria Atena. E aí Atena transforma ela em monstros, elas, né, as 3 em monstros. Elas têm língua de porco, dentes de javali, braços de bronze, como as asas também de bronze, serpente no cabelo. Mas o principal é que elas têm olhos que qualquer pessoa que olha para elas se transforma em pedra. Então ninguém pode olhar diretamente para a Medusa. E aí você já vê o problema, como cortar a cabeça da Medusa. A Medusa é uma delas, né? Como eu falei, são 3 górgonas, Steno, Euríale e Medusa. A Medusa é a única mortal. São 3 imortais, são 3 górgonas, 2 imortais e uma mortal. Tem uma outra versão que tenta explicar por que justamente a Medusa é a górgona que é mortal. Essa versão vai dizer que a Medusa, na verdade, ela era uma sacerdotisa num templo de Atena e ela foi seduzida ou até mesmo violentada por Poseidon dentro do templo. E aí Atena, para puni-la, transforma ela numa górgona. Por isso ela seria a única, ela já era humana antes, né? Por isso ela seria a única mortal dessas 3 górgonas. Enfim, essa é a missão do Perseu, ele tem que ir lá matar a Medusa. O primeiro problema é encontrar ela. E para encontrar a Medusa, ele descobre, né? Alguém conta para ele que ele tem que primeiro tirar essa informação das Greias. As Greias são também irmãs das Górgonas. São 3 mulheres já idosas, que já nasceram idosas, e elas são também irmãs das Górgonas. Todas elas são filhas de monstros marinhos, 2 monstros chamados Forces e Ceto. Então, enfim, as Greias são essas mulheres bem idosas, e elas têm uma curiosidade que elas se alimentam de pessoas, mas elas só têm um olho e um dente. Então elas ficam, as 3, passando esse olho entre elas, e com o olho elas conseguem ver, e passam esse único dente entre elas também. É com esse dente que elas matam as pessoas e, enfim, se alimentam dessas pessoas. O Perseu vai enfrentar elas, e ele muito rápido consegue tomar o dente e o olho. E elas ficam desesperadas, porque sem o dente e o olho elas não conseguem mais ver, elas não vão conseguir mais comer, devorar ninguém, enfim. E ele fala então que o que ele quer saber onde está a Medusa. E elas dizem que para saber onde está a Medusa, ele precisa encontrar as ninfas, e falam onde essas ninfas estão. E essas ninfas vão dizer não só o caminho para ele poder encontrar a Medusa, mas vão também entregar para ele alguns presentes que foram enviados pelos deuses. Zeus está acompanhando, né, o filho, e ele manda que os deuses entreguem presentes para ele cumprir essa missão. Esses presentes são sandálias aladas, enviadas pelo próprio Hermes, então com elas ele pode voar. Um elmo que deixa ele invisível, tipo um capacete, né? Ele pode botar, ele fica invisível. Esse seria um presente entregue pelo Hades. Um saco de caça, para ele poder botar a cabeça da Medusa depois. Uma coisa que é importante, que ele fica sabendo é que, provavelmente, mesmo cortando a cabeça da Medusa, o olhar dela, mesmo fora do corpo, mesmo com ela morta, né, vai continuar petrificando. Então ele tem que ter esse saco de caça ali para poder guardar a cabeça dela. E uma faca que, não interessa o que seja, ela corta tudo. Essa faca foi entregue a ele também pelo Hermes. E aí ele vai, então, encontrar a Medusa. Enfim, ele passa por outras aventuras, ele chega até a Medusa. E o grande problema continua sendo o mesmo. Como é que ele vai olhar para a Medusa e poder, então, cortar a cabeça dela? E nesse momento, Atena aparece para ajudar ele. Atena empresta o escudo. E ele usa, então, o escudo como um espelho.
ele luta com a Medusa sem olhar diretamente para ela, o reflexo não petrifica ele, tinha que ser um olhar direto, então ele consegue cortar a cabeça dela. Nisso que ele corta a cabeça dela, do sangue que cai no chão, nasce o Pégasus. Essa é uma das coisas que acontece a partir desse fato, né, do corte da cabeça da Medusa. Ele pega então a cabeça da Medusa, guarda essa cabeça e vai fugir quando as duas outras górgonas aparecem para pegar ele, mas aí ele tem o elmo que deixa ele invisível e as sandálias que ele pode voar, ele consegue escapar delas. E aí então ele tá voltando para casa, voando, quando ele passa pela Etiópia e ele encontra lá uma situação estranha, né? Tem uma mulher acorrentada, presa numa pedra lá, gritando e o povo chorando e tal, então ele desce para ver o que está acontecendo. Ele descobre que essa mulher se chama Andrômeda e ela é filha dos reis, o rei Cefeu e a rainha Cassiopeia. O que aconteceu é que a Cassiopeia acabou irritando as Nereidas, que são as ninfas do mar. Ela teria dito que era mais bela do que as Nereidas. Parece a história lá da Medusa que eu contei antes, né? Mas enfim, ela diz que ela é mais bela do que as Nereidas se irritam, pedem então a Poseidon vingança, e Poseidon manda um monstro marinho para punir a rainha, e a punição é exigir o sacrifício da filha, ou então vai destruir todo o país deles, tudo lá, todo mundo vai morrer. Então, ou todo mundo morre, ou a filha da Cassiopeia vai ser entregue em sacrifício, por isso ela tá ali presa, acorrentada e tudo. Se você assistiu já Cavaleiros do Zodíaco, você vai lembrar que o Andrômeda usava uma armadura com correntes, né? Enfim, as correntes de Andrômeda, que é essa personagem ali da mitologia. E aí o Perseu se apaixona por ela. E ele se oferece para salvá-la em troca do casamento. E os pais aceitam, né? Claro, ela vai morrer ali, por favor, salva ela. Então ele vai lá e luta com o monstro, como ele tem esse elmo que deixa ele invisível, uma faca que corta tudo, ele não tem dificuldade para derrotar esse monstro. E vai então se casar com a Andrômeda, né? Salva ela e agora ele vai se casar com ela. Só que tem uma coisa, né? A Andrômeda era noiva. Ela tinha um noivo chamado Fineu. E esse noivo não gosta nada dessa história, vai tomar satisfação, né? E junto com alguns soldados lá, guardas, enfim, ele vai atacar o Perseu, e o Perseu usa a cabeça da Medusa para petrificar ele. E aí se casa com a Andrômeda e volta para Sérifo. Quando ele chega lá, ele descobre que o Polidectes está perseguindo a mãe dele. E a mãe e o Díquetes fugiram para um templo e o Polidectes com os guardas, os soldados, enfim, estão perseguindo. Então ele vai até onde está o Polidectes e ele transforma todos eles em pedra. E depois disso, o Díquetes se torna o rei. E aí o Perseu, então, depois de tudo aquilo, todas essas coisas, ele vai então devolver a cabeça da Medusa, talvez, né, é um poder muito grande para um humano, então ele devolve a cabeça da Medusa para Atena. E a Atena coloca a cabeça da Medusa no escudo dela. Ela que já era poderosa na guerra, agora tem a cabeça da Medusa no escudo, vai petrificar os inimigos no campo de batalha. E aí o Perseu, então, ele quer voltar para Argos, depois de tudo isso, né? Ele vai entender tudo o que aconteceu, né, com ele, porque os deuses ajudaram, enfim, ele é filho de Zeus, ele vai saber toda a história, a mãe vai contar para ele. E ele, então, agora quer voltar para Argos, para se reconciliar com o avô. Agora que ele descobre tudo, ele quer, a Crise tá viva ainda, então ele quer voltar para Argos para se reconciliar com o avô, e de fato ele faz isso. Só que tinha um mensageiro de Argos lá em Sérifo, e quando fica sabendo que esse menino, né, que agora é um adulto, que é o Perseu, neto do Acrisios, vai voltar para Argos, o mensageiro vai antes e avisa o Acrisios: olha, sabe aquele neto que está desaparecido, você acha que talvez tivesse morrido? Então ele está vivo, ele matou a Medusa, ele matou um monstro marinho, ele tem armas mágicas, ele matou um tirano e ele está vindo aí. E aí o Acrisios fica morrendo de medo, tipo, ele vai matar, ele vem para se vingar agora, né, vai cumprir a profecia e tudo, e aí ele foge, morrendo de medo, ele foge. Ele vai para uma cidade chamada Larissa. Ele vai para lá, para essa cidade. E o Perseu chega em Argos, pergunta do avô: ele foi embora, fugiu, tá com medo de você e tal. E aí o Perseu fala: poxa, que chato, só queria conversar com ele, né, me reconciliar, enfim. Mas ele descobre que perto dali, numa outra cidade, estão acontecendo Olimpíadas. E aí, como ele já tá por lá, ele decide participar das Olimpíadas. Ele vai para lá e se inscreve na prova do disco, uma prova clássica que existe até hoje. Então ele vai jogar o disco. Ele é tão forte, mas ele é tão forte. Ele joga o disco tão longe que vai lá na plateia. Lembra que o Acrísio foi para essa cidade? Então ele estava na plateia assistindo as Olimpíadas. O Perseu joga o disco tão longe que vai lá na plateia e acerta a perna do Acrísio e arranca a perna dele fora. É muito sangue, não tem como estancar, e o Acrísio acaba morrendo.
Então a profecia lá do começo se cumpriu. A profecia dizia que o neto do Acriso ia causar a morte dele, de fato. Foi isso que aconteceu, ainda que não fosse ali de propósito. A ideia do destino, né, que se cumpriu. A mitologia é cheia de histórias em que existe essa demanda do destino, existe algo pré-determinado que não interessa o quanto a gente tente reverter, aquilo vai se cumprir. Mas também essa história trata esse elemento da figura do herói, do personagem que é o matador de monstros, que destrona os tiranos, que salva o povo, né, que faz o bem para a população. E essa narrativa do herói, esse tipo de narrativa do herói salvador, ela é importante também porque ela cria uma situação de acomodação. Ou seja, não tem nada que a gente, enquanto população, possa fazer para reverter o mal que a gente tem. A gente precisa esperar o herói, aquele que sozinho ou com poucos recursos consegue mudar tudo, consegue mudar a história, consegue destronar o tirano, consegue derrotar os monstros, consegue salvar a população. E essa espera pelo herói, na vida real, ela vai ser uma espera eterna. E aqueles que estão no poder continuam se mantendo no poder. Ou algumas pessoas ascendem ao poder vendendo, cada um deles, essa imagem de que eles são esse herói. Eles são aquela pessoa que pode fazer tudo, pode revolucionar tudo, pode mudar tudo. Quando de verdade, ninguém pode sozinho fazer tudo. Então o mito do herói ele tem esse aspecto, ao mesmo tempo de esperança, de uma mudança positiva, mas que gera um efeito negativo de acomodação no sentido de esperar alguém que faça por nós, alguém que possa reverter a situação pela gente, porque a gente mesmo não poderia fazer nada. De qualquer maneira, essa história do Perseu, ela traz as características centrais ali da representação da própria figura do herói, uma coisa que se repete em outras histórias da mitologia, algumas que eu já contei aqui, eu já falei da história do Ulisses, da história do Teseu, mas de outras que eu ainda não contei, mas que eu vou falar ainda em outros momentos, tá? Mas por enquanto é só, espero que você tenha gostado da narrativa que eu trouxe hoje, e é isso, até mais, tchau!